Pois é, a maioria de vocês talvez nem saiba que esse filme existe, mas ele é muito interessante de se conhecer. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e acabamos de passar por um especial inteiro do Superman, dos filmes do Homem de Aço para o cinema. Então, naturalmente, como o mês de julho tem duas grandes estreias, três se você contar o Jurassic World, ainda bem que eu já tinha feito a maratona daqueles filmes de 2022, agora eu vou falar um pouco sobre o Quarteto Fantástico antes da estreia de Primeiros Passos, que é o próximo filme do MCU, dirigido pelo Matt Shakman com o Pedro Pascal. Então, vamos voltar não para os anos 2000, tá? Esse é o tema do próximo vídeo aqui da retrospectiva, mas sim para a década de 90, para falar sobre o Quarteto Fantástico, o filme de 1994, nunca lançado, nem conhecido pela maioria, dirigido pelo Oley Sassone. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Essa é uma situação um pouco curiosa, pessoal, porque eu nunca falei aqui sobre um filme que nunca foi lançado, nunca foi lançado oficialmente, na verdade, vai ter uma longa e complicada história para destrinchar por aqui, mas o que é esse Quarteto Fantástico da década de 90, que vocês já se conhecem, deve ter visto aí por fotos e vídeos e trechos em outros canais, na maior parte do tempo, assim, zoando e tirando sarro do quão amador ele é. Porém, ele começa lá na década de 80, quando a Marvel estava sendo sustentada por venda de quadrinhos, de brinquedos, não tinha tanta participação no cinema, algumas produções para TV, como a série do Incrível Hulk, a do Homem-Aranha, e era aquele período onde os personagens eram sendo divididos em várias empresas, vários produtores de cinema, e nesse cenário, o alemão Bert Erkinger, da Constantin Films, negocia com Stan Lee para adquirir os direitos do Quarteto Fantástico para produzir uma adaptação cinematográfica gigantesca de alto nível que rivalizasse com o Superman do Christopher Reeve de 78. Depois de um tempo de negociação e barganha, o Bert consegue esses direitos em 1986, mas eles iriam expirar em 31 de dezembro de 1992. Então, o alemão ficou todo esse tempo indo atrás de investimento, de alguém que topasse trazer um capital tão grande quanto um filme do Quarteto Fantástico iria necessitar, graças aos poderes e efeitos especiais. O Bert não conseguiu nada durante esse período e ele tenta negociar com a Marvel uma extensão de contrato para os direitos ficarem com ele um pouco mais de tempo. A Marvel e o Stan Lee negam, porque eles também já estavam começando a ter seus próprios planos de expansão para os cinemas, como o próprio filme do Blade, que sairia 6 anos depois dessa confusão. Então, o Bert tinha só uma única opção: fazer o filme do Quarteto Fantástico mais rápido e o mais barato possível, porque, de acordo com o contrato, bastava ele estar trabalhando num filme do Quarteto Fantástico que os direitos ainda seriam dele. Então, ele recorre ao rei dos filmes B, o homem que tem mais de 500 créditos no seu IMDb, que é o falecido Roger Corman, da New Horizons, que foi aí um padrinho para vários nomes da indústria, como James Cameron, Jack Nicholson, Jonathan Demme. O Bert chega para o Roger Corman com essa proposta muito tentadora, fazer um filme do Quarteto Fantástico, que seria uma porta de entrada, alavancar as carreiras dos envolvidos e ter um filme de grande orçamento, ou de grande repercussão, por assim dizer, e o Corman topa produzir por $1 milhão, $1 milhão para cuidar da produção inteira, do elenco, do roteiro. Isso foi no mês de dezembro, eles já começam a trabalhar ativamente naquela semana, o Roger Corman consegue uma equipe de roteiristas para trabalhar num projeto que seria de umas 4 versões apenas, não foi um roteiro feito com muito afinco, por assim dizer, mas que pelo menos era bem fiel aos quadrinhos. Eles estavam de fato estudando aqueles gibis, tentando fazer a história mais fiel possível e também escalando aí nomes nada conhecidos, nenhum ator, nenhuma atriz desse filme é famosa, mas eles fecham o perfil do que os gibis do Quarteto Fantástico mostravam de Reed, Sue, Johnny e Ben Grimm. São atores que foram muito esforçados, você consegue encontrar entrevistas e depoimentos com eles, onde eles falam que eles realmente foram até os quadrinhos descobrir e estudar sobre esses personagens, com todos eles aí, com aquele brilho no olho de ser aquele grande filme que vai dar uma chance para eles
eles irem para projetos maiores, né? E para dirigir, o diretor de clipes italiano Oley Sassone foi contratado pelo Roger Corman e a produção, né, de apenas $1 milhão seria rodada inteiramente na Califórnia, com meros 20 dias de produção, foi super rápido. Eles obviamente não tinham muitos recursos, os efeitos especiais são problemáticos e a pós-produção que seguiria depois igualmente problemática, mas eles teriam aí um filme com um possível lançamento em 1993, né? O que se diz nas entrevistas e documentários que eu fui atrás é que o Roger Corman meio que largou o filme, né? Ele também trabalhava em um monte de filme ao mesmo tempo, tanto que o Oley Sassone começou a finalizar o filme por conta própria enquanto ele estava em outros trabalhos já, e o próprio elenco do filme chegou a contratar e pagar publicitários para cuidar da passagem deles em convenções, Comic-Cons, literalmente criar um hype em cima do filme. O Roger Corman, ele, dava várias fotos e pôsteres para eles e, se vira aí, meu bem. Ele fala que ele não podia pagar o transporte dos atores, mas que pagar o transporte da roupa de borracha do coisa, isso sim, ele conseguia. O Roger Corman economizava cada centavo. Porém, né, meio que da noite pro dia, o elenco, a equipe, todos os envolvidos recebem aquela cease and desist letter, que é uma ordem judicial pedindo para que eles parassem de trabalhar com o Quarteto Fantástico, porque eles não tinham mais propriedade sobre aqueles direitos. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Burt Ashinger, ele estava tentando conversar com a Fox e com o Chris Columbus para tentar ter uma produção de $40 milhões do Quarteto Fantástico. E ele até viu o fato de que ele estava produzindo um filme já como uma forma de garantir poder para ele, né? Poder de negociação e de barganha. Existe até um rumor de que esse filme nunca teria sido lançado. O Stan Lee chegou a falar publicamente que não era para ninguém nunca assistir esse filme, que ele nunca veria a luz do dia. O Roger Corman desmente isso, ele diz que o filme seria sim lançado, mas o Bernd conseguiu uma oferta do Avi Arad, o Avi Arad, que na época era o executivo da Marvel, e a Marvel estava querendo colocar todos os seus projetos embaixo do mesmo guarda-chuva. Então a ideia de que existia um filme do Quarteto Fantástico onde eles não tinham nenhum envolvimento criativo não era agradável para eles. Então o próprio Avi Arad compra os direitos desse filme do Quarteto Fantástico pelo dobro da produção, $2 milhões, compensa o valor de produção, mais $1 milhão para que Roger Corman nunca lançasse nos cinemas. Isso o Corman confirma, né? Ele não lançou o filme porque ele foi pago para isso, e o Avi Arad afirma que ele destruiu os negativos originais do filme, né? Ninguém sabe se isso é verdade ou se aquele rolo de filme ainda tá guardado em algum cofre da Marvel em algum lugar. Porém, né, isso foi devastador para toda a equipe, para todo o elenco, né? Tem um excelente documentário que é o Doomed, que está disponível inteiro no YouTube, inclusive, foi por lá que eu assisti, que fala passo a passo o que aconteceu, como foi a produção, os desafios e o baque que todos eles sofreram quando o filme não seria mais lançado. E foi uma surpresa para todos eles quando começaram a aparecer cópias piratas desse Quarteto Fantástico em convenções de quadrinhos, né? Nem o elenco sabia disso, mas aparentemente o Oley Sassone levou uma cópia do Quarteto Fantástico para um laboratório de dublagem em Los Angeles e ele imagina que alguém lá deva ter feito uma cópia em VHS e vazado a partir daí, né? E o Oley Sassone até fala no documentário que ele é muito grato a essa pessoa, porque se não fosse por isso, o filme jamais teria sido visto, ninguém nunca teria assistido. A cópia que eu assisti do filme é esse leak aí de VHS, porque de fato não existe uma versão oficial desse filme, mas eu acho que é importante reconhecer que ela existe, é importante falar sobre ela, até porque ela não é tão ruim quanto eu imaginei que seria, e certamente não é o pior filme de Quarteto Fantástico já feito. A história do filme acompanha o cientista Reed Richards, vivido por Alex Hyde-White, que reúne uma equipe com seu amigo Ben Grimm, vivido por Michael Bailey Smith, para viajar ao espaço e capturar o poder de um cometa. Mas quando um acidente transforma ele, Ben e os amigos Johnny e Sue Storm, vividos por Jay Underwood e Rebecca Stabb, eles acabam ganhando poderes incríveis que o colocam em rota de combate com o maligno Dr. Destino, vivido por Joseph Cope. É basicamente o seu clássico filme de origem, né? A sinopse
sinopse ela é bem direta, ela é bem, né, ao ponto que eles querem chegar, e eu sou um fã de filmes de origem, tá? Tem um pessoal que às vezes fica muito cansado, acho que eles seguem uma fórmula muito batida, mas sabe, para aquela época ainda, pros anos 90, e pra primeira vez que você vê o Quarteto Fantástico, eu acho que eles fazem um bom trabalho em estabelecer os personagens, a origem, o impacto que aqueles poderes causam neles. Claro, o fato de que o Reed Richards se apaixona pela Sul quando ela ainda é muito, muito mais nova é bizarro, esquisito, estranho, mas parece que isso acontece nos quadrinhos também, e os quadrinhos também às vezes são bizarros, esquisitos e estranhos, mas eu acho que assim, eles conseguem fazer, primeiramente, né, meu grande elogio para esse filme é o elenco que eles reuniram, porque, beleza, eles não são atores brilhantes assim, eu até acho que o Jay Underwood, que faz o Tocha Humana, é muito exagerado, muito histérico, não dá pra levar muito a sério, mas, cara, o Alex Hyde White como o Reed Richards, o Senhor Fantástico, é perfeito, acho que é a melhor versão do personagem que a gente teve, e é a primeira, né, ele tá super dentro do personagem, ele traz aquela persona do líder, do chefe de família também, mas ao mesmo tempo aquele elemento do gênio, da mente brilhante, que eu comprei 100% do tempo, tá? O cara ele é muito bom. O Michael Bailey Smith como o Ben Green é ótimo também, tem aquele perfil do amigo que não é tão nerd, não é da ciência 100%, mas que é um grande companheiro, um ótimo amigo. E a Rebecca Savage tá muito bem, como a Sue Storm também, não acho que ela se destaca tanto, mas eu dou um elogio grande aí pro Alex Hyde White, deu pra ver a dedicação dele, dá pra ver que todos eles ali, na verdade, gostam muito dos personagens, a interação entre eles funciona, tanto que, né, é até divertido a calma que esse filme tem em, por exemplo, acompanhar a transformação deles, né? Porque eles são atingidos pela radiação no espaço e aí eles caem numa cratera em um local meio desolado e aí lentamente eles vão vendo os poderes e eu até vi no documentário que ele é muito parecido com a origem do Quarteto Fantástico dos quadrinhos, né? A ambientação, as ações que vão acontecendo e é divertido, né? Porque eu não gosto de ver esse setor de uma história de super-herói com pressa. Eu gosto de ver pedaço por pedaço, indo com calma nessa transformação na origem. Eu acho que ele é funcional, apesar, obviamente, dos efeitos especiais que são muito ruins, eles não tinham recursos, todos os efeitos de esticar o braço, né, de ser um homem de borracha é tosco demais. As chamas do Tocha Humana até que são razoáveis quando eles estão na mão dele, mas quando ele se transforma em uma figura inteiramente incendiária, aí aquilo é uma tentativa audaciosa, tá? Tem que reconhecer isso, de criar um boneco inteiramente digital em 1994, mas é horroroso, é horrível. Não dá pra levar a sério, na verdade, é uma limitação. Porém, eu acho que eles até mandam bem no traje do Coisa, né? Eu acho que tá parecido com o Gibi, ele tem lá a sua certa presença e é melhor do que o Coisa CGI da versão de 2015, pelo menos. E, claro, o Doutor Destino do Joseph Cope, ele é igualzinho aos quadrinhos, tá? Ele é um cosplay de alto nível e eu achei divertido quão espalhafatoso ele é, né? Ele está sempre gesticulando, mexendo as mãos enquanto ele fala, a voz é horrível, não dá pra entender nada do que ele fala, porque eles não fizeram uma sessão de dublagem com o ator, coitado, ele queria muito fazer, mas é um Doom, né, que tem muita presença. Ele é o Doom mais fiel aos quadrinhos até agora, porque ele tem o castelo, ele tem a Latvéria, ele tem daquela presença, aquele poder, a máscara é bacana também. Então acho que eles acertam nisso, né? E eu não consigo falar muito sobre o visual do filme porque eu assisti aquela versão de VHS, né? Eu queria ver o negativo original que eles gravaram, porque eu acho que o Olay Sassoni tinha algo visualmente bonito até, né? Tem algumas luzes interessantes no castelo do Doom, então tem lá o seu charme, esses elementos estéticos bons, a origem é até bem contada, mas aí, claro, tem a limitação técnica, tem o fato de que todas as cenas de ação são muito ruins, tem uma cena que literalmente eles giram a tela como se fosse o seriado de TV do Batman dos anos 60 e, nossa, o que desaba esse filme pra mim é toda a porção de história que envolve esse personagem vilanesco do joalheiro, que seria o Topeira, né, o Moleman, só que eles não conseguiram os direitos do personagem. Aquilo meio que tá completamente desconexo com o filme, ele tem um conflito com o Doutor Destino, e aí acaba respingando no Quarteto Fantástico também. Então, tudo aquilo ali, quando corta pra essas cenas, com aquelas maquiagens esquisitas, os personagens
muito chatos de seguir na verdade, o filme enfraquece bastante. Mas quando a gente tem o quarteto em cena, juntos e até tentando escapar e fugir do laboratório do Dr. Destino, é até divertidinho, né? Os trajes, eles são cosplays, mas eles são agradáveis, né? Não sei explicar, mas tem algo realmente genuíno nesse filme, assim, sabe? E eu acho que eu passei a respeitar um pouco mais ele depois que eu assisti o documentário, o Doomed, porque aí você entende o contexto dessa produção, o que aconteceu com todo mundo envolvido. Sabe, eu tenho que falar também que a trilha sonora dos irmãos Eric e David Wurst é muito boa, ela é genuinamente ótima, tanto que esses dois irmãos, eles pagaram do próprio bolso para ter uma orquestra de 40 pessoas e entregar uma música genuinamente épica, sabe? O tema do quarteto é bom, tem muita influência de Star Wars também, até nos efeitos sonoros, mas esse é um elemento que eu acho que realmente dá uma boa alma pro filme. Eu acho que esse filme, apesar das limitações, dos erros, dos problemas, talvez seja o filme do Quarteto Fantástico que tem mais amor por trás, assim, né? E eu gosto dos dois próximos que a gente vai comentar. O de 2015 não tem amor algum naquele filme, e o novo aí parece que tem também, mas eu acho que vale a pena conferir esse Quarteto Fantástico 94. Você pode encontrar ele até no YouTube completo, mas existem outros meios também. Eu não vou dar uma nota pra ele, tá? Porque é quase que uma versão incompleta, né? Um filme que nunca foi lançado, não tá na sua versão original, mas como a equipe e o elenco diz no documentário Doomed, eu espero que a Disney, né, se ela tiver o filme ainda, em teoria estariam com a Avi Arad, lance esse filme no Disney Plus, sabe? É uma curiosidade, é uma relíquia, basicamente. É o primeiro filme do Quarteto Fantástico. O Joseph Cope, ele fala no documentário que ele foi o primeiro Doutor Destino do cinema e nada vai tirar isso dele. E o cara tá super certo, né? Eu acho que eles não deveriam ter medo, vergonha e esconder, sabe? A gente já viu filmes de super-herói muito piores do que esse daqui, com orçamentos 200 vezes maior do que esse daqui também, que acabaram sendo mais vergonhosos e com menos carisma do que esse daqui. Vale a visita. Não é perfeito, não é uma obra-prima, talvez nem seja bom, mas é fascinante de se conhecer. Enfim, pessoal, deixe nos comentários depois se vocês conheciam essa versão do quarteto, se alguém já assistiu, e suas expectativas aí para os próximos filmes e para os próximos passos do MCU. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.